Diz pra mim, você tá sedentário, quer começar a fazer musculação e não sabe por onde começar? Não tem problema. Hoje eu vou fazer um guia trazendo tudo que o iniciante deve saber para fazer musculação de forma segura, tá? Eu sou o professor Rodrigo Ramos, sou fundador do site Musculação Online e vou montar esse guia para que você entenda direitinho o que é importante para o aluno iniciante. Primeiro de tudo, gente, o que é o aluno iniciante? O aluno iniciante é aquele aluno com até 2 meses de treino, talvez 3 meses de treino, e que ele não domina os movimentos. Então, o treino para iniciante tem um objetivo: melhorar a coordenação intramuscular e intermuscular. Professor, não entendi nada do que você falou. Vamos levar para uma situação clássica. Quando você está aprendendo a dirigir, você olha para o câmbio, você olha para o acelerador, você olha para o freio. Por quê? Porque você está aprendendo. Na musculação é a mesma coisa. No começo do treino, o objetivo do começo do treino para o iniciante é aprender a dominar os movimentos. Então, o treino para o iniciante só tem um objetivo: melhorar a coordenação entre cérebro e músculo e entre os músculos. Porque muitas vezes você está fazendo uma rosca e a coluna vem junto. Conforme você vai aprendendo, você consegue isolar só o braço. Você vai fazer um agachamento, por exemplo, você consegue isolar a musculatura de coxa, bumbum. Então, o objetivo do treino para o iniciante é aumentar a coordenação no músculo e entre os músculos. Por isso que o treino de iniciante, via de regra, deve ser feito nas máquinas ou com exercícios simples. O professor tem que dar uma boa experiência para esse iniciante, porque não tem nenhuma vantagem trazer exercícios complicados onde o iniciante fique inseguro em realizar e aumente o risco de lesão. Porque a única coisa que o iniciante não pode é ter a lesão. Beleza? Ele está ali para aprender o movimento. Então coloca esse iniciante nas máquinas ou dá exercícios simples. Exercícios com baixo nível de complexidade motora. Exercíciozinho com halter, pode até ser com barrinha, mas exercícios simples. Que a pessoa tenha pequenas vitórias, que a pessoa aprenda. Começa esses exercícios ali com carga leve, série de 12 a 20 repetições, e aí você vai construindo a coordenação intra e intermuscular. Então, de forma geral, o aluno iniciante é um aluno de 2 até 3 meses de treino que está aprendendo os movimentos. Eu vou trazer todas as outras dúvidas aqui agora que são pertinentes para esse iniciante, que a gente levantou no nosso direct e compilou para fazer um guiazinho para vocês. Depois dessa questão, o que a galera mais pergunta em relação ao treino para iniciante é: quantos dias o iniciante deve treinar? Se a gente pegar, por exemplo, as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele fala de 2 até 5 dias. O que a gente tem que pensar assim: quem treina mais dias, aprende mais rápido. E quanto mais rápido ele aprende, mais rápido ele deixa de ser iniciante. Porque é uma questão de repetir o gesto motor. Então você vai treinar de 2 a 5 dias. Mas quem consegue treinar mais vezes, evolui mais rápido. Ponto. Não tem muita conversinha sobre isso, tá? Então quem consegue ir mais dias para academia, evolui sempre mais rápido. Outra pergunta que fazem bastante: professor, quantos exercícios eu preciso usar? Gente, 1 a no máximo 2 exercícios para muscular. Então, se você pegar, por exemplo, quadríceps, 2, peito, ombro e costas, 2, o resto, um só, um para bíceps, um para tríceps, e você pode até variar isso ao longo da semana. Enfim, um treino segundo, um treino quarto, um treino sexta para membro superior, e na perna variar terça e quinta. Por quê? Porque você só quer estar ali para ensinar esse aluno iniciante a desenvolver alguns gestos motores.
Então esse é o único objeto do treino do iniciante, tá bom? Aprender novos gestos motores. Outra pergunta, professor, quantas vezes não, como é que eu divido o treino para o iniciante? Basicamente, se você for 3 vezes por semana, você vai treinar um full body, tá? Então o que é um full body, professor? Um full body é treinar o corpo inteiro, tá? Um exercício para bíceps, um para tríceps, um para peito, um para costas, um para ombro, 2 para quadríceps, um para posterior, um para panturrilha. Ou, se você tiver mais dias para treinar, se você tiver 5 dias para treinar, no caso dos meninos, vai fazer 3 dias de membro superior, 2 dias de membro inferior. No caso das meninas, inverte, 3 de membros inferiores, 2 de membros superiores. Isso é uma forma de você dar mais experiências para esse aluno iniciante, manter ele motivado, o que é muito importante, tá? Outra perguntinha que a galera faz bastante aqui, deixa eu ver que eu separei aqui. Divisão, quanto tempo? Gente, treino para iniciante, de 30 até 60 minutos. Se a gente for pensar que o iniciante na primeira semana, com 1 a 2 séries por exercício, é o suficiente. Então, com uma série por exercício, ele vai durar 30 minutos o treino. Na terceira semana, já pode estar fazendo 3 séries. Então, esse treino vai durar o quê? Vai durar no máximo 1 hora. Não precisa durar mais do que 1 hora, tá? Então, treino para iniciante de 30 minutos a 1 hora. Aumentando paulatinamente semana a semana. Por quê? Porque senão, o cara vai no primeiro dia, ele já sai lá destruído, cansado, já para. O professor tem que estar lá para dar uma boa experiência para esse aluno. Ele tem que dar uma pequena vitória. Poxa, eu não fazia nada. Fui para a academia, aguentei 30 minutos, está ótimo. No dia seguinte, 35, 40, 45, até ele incorporar 1 hora por dia de treino na vida de quem não tinha nada. Tem que parar com essa história de chegar o aluno na academia e destruir ele, porque senão ele pega e desiste. Outra perguntinha, professor, quantas séries eu tenho que fazer por treino? Quantas séries e repetições? Então, sempre começa de 1 a 3 séries e repetição de 12 a 20. Professor, mas por que de 12 a 20? Porque quanto mais você repete, mais rápido você aprende. Então você vai, por exemplo, o aluno faz 2 de 12. Segundo treino, 2 de 13, 2 de 14, 2 de 15 ou 3 de 15. Ele está repetindo mais, consequentemente, ele gera mais estímulos e quanto mais estímulos ele gerar entre bíceps, entre músculo, cérebro, mais ele aprende. Porque imagina, se você está aprendendo a dirigir o carro e você pega esse carro todo dia, você aprende mais rápido do que aquele que vai fazer uma aula, por exemplo, por semana. Não tem sentido. Então, deem menos peso, mais repetição, porque isso aumenta a taxa de aprendizado motor e quanto mais rápido ele aprender, mais ele evolui. Outra dúvida. Professor, o que eu tenho que comer antes do treino? Para fazer musculação, se você se alimentou nas últimas 2 horas, você não precisa comer nada, tá? Professor, mas eu estou 4 horas sem comer. Uma fruta, um suco, é o suficiente para fazer até uma hora de musculação. O treino de musculação não é um treino que tem um alto gasto calórico. Uma pessoa gasta de 200 a 300 calorias. Ele gasta bastante pós-treino, mas ele não tem um alto gasto calórico. Então assim, galera, entre as dúvidas gerais para o iniciante, era isso. Então, o treino para o iniciante é um treino que usa exercícios simples, de preferência nas máquinas ou com halteres, para possibilitar o aprendizado motor fácil. Esse aluno iniciante pode treinar de 2 até 5 vezes por semana, tá? Porque dessa forma você consegue aprender mais rápido, e quanto mais rápido você aprender, melhor. Outro critério, vai usar de 2 a 3 séries por exercício, de 12 a 20 repetições, carga sempre de leve a moderada. Não precisa ficar sangrando o iniciante. Quando ele estiver ali do 2º para o 3º mês, ele começa a fazer teste de carga para trabalhar com intensidades maiores. Eu espero que eu tenha ajudado a galera que está começando, que quer começar, porque muita gente fala assim, mas no musculação online só tem aluno avançado? Não só tem aluno avançado. A gente tem aluno que está começando também. E o aluno que está começando e vai conseguir ter resultados bárbaros, como o Christian, que só gostava de jogar bola e ganhou 15 quilos com a gente. Resultados bárbaros como
como a Cleide, que parava e voltava e conseguiu ganhar 14 quilos com a gente. Então, não tem só aquele aluno super avançado. Tem um aluno que está ali, não para, volta, ou nunca fez nada, mas quando você coloca ele dentro da linha do tempo de uma forma correta, sim, ele vai conseguir evoluir. Então, o aluno iniciante, ele tem que ter uma boa experiência. Galera, espero que eu tenha ajudado. Vou abrir agora para mais 8 minutos de perguntas. Alguém perguntou aí para mim, mulher treina peitoral? Olha, a mulher pode até treinar peitoral, só não pode achar que treinar o peitoral vai ter alguma influência sobre a mama, tá bom? Porque a mama é só gordura, então ela não tem nenhuma influência sobre a mama. E alguém falou sobre a camisa. A camisa, Lu, as meninas fizeram umas camisas muito bonitas. Essa camisa aqui é mais feinha, né? Mas na semana que vem vai ter lá no Instagram, lá, fizeram uns rosas, fizeram um amarelão, tem umas camisetas bonitas. Na semana que vem vai ter lá no Instagram para vender. A gente vai vender quase a preço de custo, tá? Que é para a galera incorporar a musculação online aí, na vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Prisinha tava na live, Thalitinha tava na live. Bom. Galera, vamos lá. Perguntas. Alguma pergunta aí sobre treino, sobre dieta, sobre suplemento? O pessoal deve estar pensando, o que esse cara está fazendo live agora? É porque eu voltei a escrever no meu site. E a nossa ideia agora é todo dia que eu escrever, eu vou fazer uma live para entrar no YouTube. Então essa live vai subir aqui no Musculação Online, mas também vai lá para o YouTube do Musculação Online e ele vai entrar no artigo do site. Boa noite, Costa Cass. Galera, nenhuma pergunta. Quanto tempo deve descansar entre uma série e outra? Anne, de 30 segundos até 2 minutos. Porque assim, Anne, vamos supor, você está numa cadeira extensora. Primeira para a segunda série, carga leve. Em 30 segundos você está recuperada. Você está fazendo lá um avanço, uma passada, um búlgaro. Às vezes você precisa de 2 minutos, 2 minutos e meio. Por quê? Porque é um exercício que desgasta muito, entendeu? Tati, não existe treino de posterior e glúteo, tá? Não existe. Muito cuidado com isso, porque assim, ó, eu entendi o que você quer fazer, mas o que você chama de posterior e glúteo, na verdade, é um treino para a coxa inteira. Mas cuidado com essa tentativa de divisão da perna, porque isso pode gerar problemas no joelho. A gente está tendo uma epidemia de distúrbios graves no joelho nas academias por tentar dividir a perna e desequilibrar a proporção de torque entre o quadríceps e o posterior. Então, muito cuidado com essa tentativa de divisão, porque o posterior da coxa, por exemplo, é um músculo pequeno que vai trabalhar aí a 8 séries por muscular. É um músculo que demora muito mais para descansar. Então, esse negócio de treinar, você só fala assim, não, professor, eu dividi quadríceps, glúteo, posterior. Não, você treinou a perna inteira, só que o posterior começa a ficar muito sobrecarregado e vem problemas no joelho por causa disso. Alguém perguntou em espanhol, eu não entendo espanhol, gente. Quais avaliações? Mari, a gente faz questionário, né? Vocês têm um questionário super detalhado quando o aluno contrata, e aí ele já vai colocar lá, iniciante. Então, quando o aluno coloca iniciante, ele vai marcar o que ele tem para treinar, porque, Mário, eu tenho alunos aqui de 80 anos, né? Dona Zenardi, se a senhora estiver online aí, a mãe do Fabião, então, hoje a Dona Zenardi faz tudo, tá? Faz tudo, porque ela já está com a gente há 8 meses. Mas no começo a Dona Zenardi falou assim, nossa, mas esse treino é tão levinho. Isso, Dona Zenardi. Vamos devagar, e ela foi evoluindo. Então tem uma avaliação inicial sobre o nível do aluno. E mesmo assim, Mari, não é só o que ele marca se ele é iniciante, intermediário, avançado. Tem na avaliação, você faz agachamento livre, você faz avanço livre, porque ele pode falar que é avançado, mas não sabe nem fazer um avanço, né? Então ele não é tão avançado assim, entendeu?
Não, tá parado há 4 meses, volta com treino com mais repetição nas máquinas para recondicionar mais rápido. Neisa, assim, ó, a lombar geralmente não é uma fraqueza só da lombar, é uma fraqueza da lombar, é uma fraqueza principalmente do abdômen e falta de alongamento. Então, alongamento dos flexores do quadril, alongamento do quadrado lombar, alongamento do grande dorsal, tá? E fortalecimento, bastante fortalecimento de abdômen, fortalecimento de bumbum, de posterior da coxa, porque não é a lombar é difícil estar lá fraca, entendeu? A lombar vai estar fraca em alunos idosos, que já têm perda de massa muscular. Em geral, você tem um desequilíbrio muscular entre os flexores e os extensores do quadril e encurtamento de lombar e posterior. Professor, treinos curtos com pouca carga pode ser eficiente? O treino curto não é um problema, mas com pouca carga é basicamente para o iniciante, né? Se for para o iniciante, beleza. Agora, para quem não é iniciante, pouca carga não gera adaptação positiva. Não, tá parado 8 meses, mas ele nunca mais vai ser iniciante. Porque o iniciante não é o cara que tem que aprender. O iniciante não é o cara que tem que aprender o gesto motor. Você tá voltando, o teu corpo já sabe fazer o gesto motor. Né? Você aprendeu a andar de bicicleta, você não vai ter que reaprender a andar de bicicleta. Então, você já sabe fazer o gesto, você está descondicionado. Por isso que está voltando mais máquina, mais repetição, para recondicionar mais rápido. Mas a parte motora aqui, que é cérebro, músculo, já está estabelecida. Hélida, acreditar em creme para queimar gordura, aí é acreditar em homem casado, entendeu? Aí não, né? Aí... Porque assim, Hélida, o creme, basicamente, vamos supor que você... vamos longe, vamos bem longe. Vamos supor que você tem um creme que tem a medicação, porque antigamente tinha, né? Tinha medicação para tireoide em alguns cremes, graças a Deus foi proibido, que quebre gordura, tá? Então você passou o creme penetrou e quebrou a gordura. Essa gordura caiu no sangue. Mas essa gordura vai acontecer a mesma coisa que acontece com os suplementos, que aumenta a quebra de gordura. O seu corpo não precisa dela. O que ele faz? Ele vai reesterificar. Então a gordura vai dar uma voltinha e vai voltar para o mesmo lugar, entendeu? Porque ela não é porque ela quebrou que ela vai ser queimada. O corpo vai falar, beleza, tem gordura aqui, mas eu estou precisando? Não. Então, coloca aí de novo. Que legal, Mar, que legal. Divisão de treino para superiores para quem treina 3 vezes por semana. Bom, Patrícia, para uma mulher, a divisão é sempre... vai treinar um dia perna, um dia braço, e o terceiro dia você faz o full body. Então eu tenho que... Não, Tati não, Tayane, não é que você tem que treinar, é que não dá para dividir, né? Os professores cismaram com esse negócio de dividir, e isso não existe. Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, vamos pensar aqui, ó lá, o movimento. Quando você está fazendo esse movimento aqui, ó, seja ele parado, seja ele no avanço, você está vendo que o glúteo e o quadríceps estão super ativos, e mesmo assim o posterior da coxa, ele está sendo ativado. Então assim, como é que você divide, né? Isso não existe, entendeu? Porque divide o quê? Entendeu? Como é que divide? Se o quadríceps e o glúteo estão sendo ativados e o posterior está trabalhando de forma sinérgica ali, divide o quê? Né? Às vezes o professor fala assim para mim, não, mas eu dei esse exercício para glúteo. Eu falei, que glúteo, cara, pálida? Se o quadríceps está contraindo do mesmo jeito, como é que você está falando que o treino é para glúteo?
Sibeli, não é normal. O que está acontecendo é que você está perdendo a lombar no meio do movimento, né? Quando você está descendo, a curvatura lombar você tem que estar com a bunda empinada. Chega uma hora que ela ficou reta ou fez assim, ó. Então tem que filmar de lado para ver a hora que você perde a lombar. A posição correta dos pés? Se você quiser, você vai com o pé para frente. Se você quiser, você abre o pé um pouquinho mais, mas não... Isso daí é porque tem estudo que, se você abrir um pouquinho o pé, trabalha um pouquinho mais aqui, se você ficar com o pé... mas isso são diferenças incipientes, entendeu? Não é algo que vai mudar a nossa vida, não, viu? Professor, qual a sugestão para treino de hipertrofia? Não, Cíntia, isso não existe, né? Porque assim, ó, vamos imaginar, Cíntia, vamos pegar nosso atleta aqui, o Christian. Aqui tem 16 quilos aqui, ó. Você concorda que o treino que o Christian fazia quando ele estava na capa da gaita é completamente diferente do treino que ele está fazendo aqui com 16 quilos a mais, né? Então não existe sugestão de treino para hipertrofia, porque depende do aluno, né? Geralmente quando a gente coloca no Instagram são treinos avançados. Como é o processo de massa muscular? De forma resumida, quantas refeições e exercícios. Neisa, é a mesma coisa, ó. O processo de hipertrofia é assim, ó. Treinou, o músculo quebra e entre 48 e 72 horas ele recupera. Quantos exercícios? Depende do aluno. Porque vamos imaginar assim, Neisa, ó. Você falou quantos exercícios? Vamos pegar uma aluna magrinha. Essa aluna. Você concorda que quando ela pesava 47 quilos, o treino era totalmente diferente do treino que eu dou para ela hoje com 64, entendeu? Então não tem o treino de número de exercícios. Isso daí, né, é que nem regar o jardim com a mangueira do bombeiro. Se você pega, que era o que ela fazia de errado, né? Se você pega a menina magrinha e dá um treino enorme, o corpo dela não consegue se adaptar. Se não se adapta, ele não cresce, entendeu? Então não tem uma receita de bolo. Depende do aluno. E é por isso que as pessoas quebram a cara, porque elas ficam na internet pesquisando, eu vou fazer esse, eu vou fazer aquele. Geralmente o que está na internet são treinos de alunos muito avançados. E aí o aluno que não é aquele nível, que é o que aconteceu com a Raquel, não adapta e não cresce, entendeu? Treino para mulher 5 vezes por semana, ou é AB, ou é ABC, AB. O processo de hipertrofia é sempre esse, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, ó. Ó, o processo de hipertrofia é sempre esse. Você treina, cai, recupera e supercompensa. Ou seja, você ganha massa muscular, você fica mais forte entre 48 e 120 horas. Como assim, professor? Um aluno iniciante ele vai estar totalmente recuperado em 48 horas. Mas se você pegar um aluno muito avançado, que faz agachamento com 100, 120 quilos, ele vai precisar de uma janela enorme para se recuperar. Entendeu? Porque é muito peso para uma pessoa só. Então, quanto mais avançado, mais descanso. Não, Cintia, é engraçado, né, esse negócio da cadeira abdutora aí, né? O cara vai lá... Primeira coisa, gente, assim, ó, vocês têm que desmistificar exercício, tá bom? Tem que desmistificar isso, eu odeio esse papo de exercício.
Por quê, Cíntia? Porque isso é um negócio muito pequenininho dentro do resultado, sabe? O cara tem que estimular o músculo, esse músculo tem que gerar aumento de síntese proteica, ele tem que estar uma situação hipercalórica, hiperproteica. É tanta coisa que tem que acontecer e a pessoa acha que porque fez o exercício no ângulo, sabe? Ai, eu vim para frente, Não, primeiro que é uma besteira esse negócio de trazer o corpo à frente, né? Porque o cara, o engenheiro, faz 5 anos de faculdade, né? Estuda torque, estuda ângulo, aí vem o cara lá do sei lá da onde e descobre que fazer. Então já começa por aí. Segundo, que essas angulações são coisas marginais, assim, para resultado, entendeu? Porque vamos pensar na abdutora. A gente tá falando de glúteo médio. Glúteo médio é um fiapinho de músculo, sabe? Não é uma coisa que dentro do contexto apareça. Ai, e foi 10% mais eficiente. Tá, e aí? Isso aumentou quanto? Tipo, é insignificante a diferença. Faço musculação completa 3 vezes por semana. Pré-emagrecimento, pré-definição é legal. Para hipertrofia, se você não for mais uma aluna avançada, iniciante, talvez você não consiga se recuperar entre os dias de treino. Maria, não está certo nem errado, depende do número de exercícios. Então, gente, ó, que legal isso, ó. Quando a gente chega ali, Rosana, 45, 47, 48, já na minha idade, o treino não pode ser igual ao treino da moçada. Porque assim, ó, por mais que eu treine bem pesado, eu nunca vou usar o mesmo número de exercícios que eu usava aos 20 anos. Por quê? Porque os meus hormônios estão caindo, porque o meu sono não é mais o mesmo. E aí chega na academia, eu não posso pegar e dar, o treino, sei lá, pegar uma aluna, vamos pegar uma aluna mais velha aqui. Ó, essa é uma aluna nossa de 48 anos, cara, ela treina pesado, mas ela não faz o treino que a Vivi com 20 anos faz. Por quê? Apesar dela pegar super pesado, o corpo dela, ela não tem mais os hormônios, né? Ela não tem mais os hormônios que, por exemplo, Não, essa daqui... Aqui... Deixa eu pegar uma aluna bem mocinha. Ó, uma Amandinha, né? Ela não tem mais os mesmos hormônios da Amandinha. Então, o treino não pode ser igual. E na academia aplica o treino igual. O que acontece? O corpo não consegue se adaptar. E aí ele não cresce. Aí a desculpa é porque é da sua idade. De idade é o cacete. Só que a miostatina sobe. E com a miostatina subindo, cara, não tem crise que faça crescer. Olha, não é que você precise trabalhar o isolado para bíceps e tríceps. Se você quiser, você não trabalha. Mas os estudos mostram que trabalhar isolado é mais eficiente do que trabalhar no multiarticular. Mas no multiarticular também trabalha. Galera, deu para tirar as dúvidas? Livezinha legal do sábado à noite. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida sobre a consultoria, me chama lá no direct, que segunda-feira eu respondo, tá? Beijo, beijo, beijo. Até segunda-feira na live.